A narrativa bíblica não apenas descreve o inferno, mas também apresenta a solução para esse dilema, que é Jesus Cristo. Ela enfatiza a imensa misericórdia e amor que Deus oferece a toda a humanidade. Jesus é a resposta para o inferno, como ele mesmo afirmou, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai, exceto por mim. A João 14 verso 6. Essa declaração profunda coloca Jesus no centro da esperança da humanidade, sendo a ponte que nos tira da escuridão representada pelo inferno. O versículo de Atos 4 verso 12 também confirma que não há outra salvação além de Jesus. A Bíblia consistentemente aponta Jesus como a única solução para o problema do pecado e a subsequente separação de Deus que levaria ao inferno. Além disso, menciona um julgamento final em que todos comparecerão diante de Deus. Aqueles que rejeitaram a graça de Deus por meio de Jesus Cristo enfrentarão uma separação eterna de Deus no inferno. Se o nome de alguém não estiver registrado no livro da vida, essa pessoa será lançada no lago de fogo. Apocalipse 20 verso 15. Portanto, o inferno é um lugar de punição não apenas para o diabo e seus anjos, mas também para aqueles que rejeitam a salvação de Deus. No entanto, é importante ressaltar que o desejo de Deus é que todos se arrependam e o conheçam pessoalmente. A existência do inferno enfatiza a importância da justiça, pois, sem ele, não haveria uma resposta adequada para o mal. Ao mesmo tempo, a existência da salvação demonstra a profundidade da misericórdia e do amor de Deus. Ele poderia ter deixado a humanidade enfrentar as consequências de suas escolhas, mas, em vez disso, ofereceu a graça por meio de Jesus. O contexto histórico e bíblico do inferno revela como essa concepção evoluiu ao longo do tempo. No Antigo Testamento, o termo Sheol representava o mundo dos mortos, um lugar sombrio para onde iam tanto os justos quanto os ímpios após a morte, sendo mais um estado de existência inconsciente. Já no Novo Testamento, novos termos como a Geena e o Lago de Fogo foram introduzidos para descrever o destino dos ímpios, enfatizando o julgamento e a separação eterna de Deus. Portanto, a representação do inferno na Bíblia evoluiu desde o obscuro Sheol no Antigo Testamento para uma visão mais vívida no Novo Testamento. As representações de julgamento e separação eterna no Novo Testamento, através dessas escrituras, nos convidam a refletir sobre as profundas questões da vida, da morte e das consequências últimas de nossas ações e crenças. A Bíblia ensina que o inferno, de certa forma, resulta de uma escolha que as pessoas fazem por si mesmas, e Deus respeita o livre-arbítrio humano. Isso não significa que alguém opte ativamente por ir para o inferno, mas sim que ao escolher uma vida distante da presença, amor e graça de Deus, as pessoas inadvertidamente caminham nessa direção. Jesus fala daqueles que, mesmo diante de sinais e maravilhas, optam por rejeitá-lo. No Evangelho de João, Jesus destaca que a condenação acontece quando as pessoas preferem as trevas em vez da luz, devido às suas más ações. João 3 verso 19. Isso sugere que, mesmo quando confrontadas com a verdade e a luz representadas por Jesus, algumas pessoas escolhem as trevas e a separação de Deus devido às suas ações ou decisões. O livre-arbítrio é um presente de Deus, o que significa que temos a capacidade genuína de escolher amar, rejeitar, buscar ou se afastar, e Deus respeita profundamente essa escolha. A natureza de Deus, a questão sobre a natureza do inferno e suas implicações para o caráter de Deus tem sido um tópico debatido por séculos. Para compreender melhor esse aspecto, é essencial explorar o que a Bíblia nos revela sobre a natureza de Deus. O amor de Deus, João 3 verso 16, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, destaca o imenso amor de Deus ao entregar seu Filho para a redenção da humanidade. Romanos 5 verso 8 também enfatiza que Deus demonstrou seu amor mesmo quando éramos pecadores. Isso significa que o amor de Deus não é condicional, ele nos amou mesmo quando estávamos perdidos em nossos pecados. A justiça de Deus, no entanto, o amor não é a única característica de Deus, ele também é justo.
O Salmo 89 verso 14 revela que a justiça e o juízo são a base do trono de Deus, e Romanos 2 versos 5 e 6 reforça que ele julga imparcialmente com base em nossas ações. A santidade de Deus, e a santidade é outro traço fundamental da natureza de Deus. Isaías 6 verso 3 declara que Deus é santo, e, devido à sua santidade, o pecado não pode existir em sua presença. 1 Pedro 1 verso 16 nos chama à santidade porque ele próprio é santo. O desejo de Deus pela salvação de todos, e a despeito de sua justiça e santidade, o desejo final de Deus é que todos se arrependam e sejam salvos. 1 Timóteo 2 verso 4 afirma que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas, e 2 Pedro 3 verso 9 ressalta a paciência de Deus, desejando que todos se afastem do pecado. Jesus ensina que tanto o céu quanto o inferno são lugares físicos reais. Ele enfatiza que o destino eterno de uma pessoa é determinado ao passar desta vida, sem segundas chances. Quando morremos, entramos em nosso estado eterno. Os crentes são imediatamente recebidos no céu, enquanto os incrédulos são instantaneamente lançados no inferno. A história do homem rico e Lázaro ilustra essa realidade. Aqueles no inferno lembrarão das oportunidades perdidas e da rejeição do Evangelho, entendendo que não há um estado intermediário que acelere a jornada para o céu. Em 2 Coríntios 5 verso 8, afirma-se que estar ausente do corpo é habitar com o Senhor. Nossa decisão final é selada no momento de nossa morte. O momento da morte nos conduz ao nosso estado eterno. Vamos orar e agradecemos, Pai, pelas lições que aprendemos com a parábola dos dois homens na vida após a morte. Agradecemos por termos nossos nomes escritos no livro da vida e por nos tornarmos seus filhos. Oramos para que o amor por você e pelos outros continue crescendo em nós. Pedimos que as coisas materiais não se tornem ídolos em nossas vidas ou nos distraiam de seus planos. Em nome de Jesus, vivemos para agradar a você em todos os momentos. Amém.